estejam todos bem. Como vocês já sabem, eu me chamo Elias Lino, e sou professor de filosofia de vocês. E hoje, para a nossa terceira aula de filosofia, a gente vai continuar tratando do tema moral e ética. Não é propriamente uma aula, mas vai ser muito mais algumas explicações a respeito de uma atividade que eu vou passar para vocês e que, de antemão, eu já devo alertá-los, é a atividade mais difícil que eu estou passando para vocês até agora. A gente vai tratar de dois autores de tempos distintos, mas que tratam do mesmo tema, né? A gente vai tratar de Platão, que é um filósofo antigo, grego antigo, né? E a gente vai falar de Nietzsche, que é um filósofo alemão e já contemporâneo. Esse conteúdo está no livro de vocês entre as páginas 144 e 145. Pois muito bem, a gente vai trabalhar na seção do livro de vocês, né? A seção do livro trabalhando com textos, e aí você vai lá nessa página, entre as páginas 144 e 145, terão dois textos, né? O primeiro texto é do Platão, e o método platônico era exatamente trabalhar com o diálogo. Através do diálogo, né, de personagens, ia se apurando as ideias, né, debatendo as ideias, até chegar em um conceito mais bem acabado. Então ele usa, né, Platão foi aluno do Sócrates, né, outro grande filósofo grego, então ele usa o Sócrates como um dos personagens. E aí, nesse texto, ele trata da justiça. Não é da justiça do ponto de vista do sistema judiciário, né? Mas a justiça justiça do ponto de vista de uma virtude cotidiana. Como você age com as outras pessoas, se você é uma pessoa justa, né? Se você é justo em comprar pão, é justo atravessando a rua, é justo namorando, é justo trabalhando. E a justiça do ponto de vista de uma virtude cotidiana e uma virtude pessoal, né? Esse texto é extraído de um diálogo chamado Gorgias. Gorgias era um dos sofistas. Então, Platão escreveu esse texto, obviamente, para falar mal dos sofistas, já que entre os sofistas e os filósofos havia uma divergência conceitual a respeito do que é o conhecimento e como se pode acessá-lo. Mas, enfim, a questão, né, nesse texto da aula não é exatamente essa treta entre filósofos e sofistas. A questão é moral e ética, né? Então, tratar da virtude. Então, nesse texto ele se pergunta, né, a pergunta principal é melhor ser injusto com alguém ou ser injustiçado, né? Ser tratado com injustiça, né? E aí acaba que a resposta dele é que é melhor ser injustiçado, né? Porque quando a pessoa age contra você sem injustiça, aquela pessoa que perde a virtude, e você, né, sendo injustiçado, você continua com a sua virtude, né? Mas aí você vai ler o texto várias vezes, porque se você ler de uma única vez, você não vai entender. Esse texto é de um filósofo, é o próprio filósofo, é um texto antigo, tem palavras difíceis, eu compreendo perfeitamente. Mas sejam bem-vindos, né, ao que é a filosofia, né? Você tem que ler, você não dá para passar por filosofia sem ler. Então você vai ler o próprio texto do próprio filósofo. É muito difícil, eu compreendo perfeitamente, então leiam quantas vezes forem necessárias, né? 1, 2, 3, 10 vezes, né? Não tenham medo de rabiscar o texto, pode rabiscar, né? Rasurar, né? Então você vai ler lá primeiro uma frase, aí naquela frase ali tem alguma palavra que você não entende, então você rasura aquela palavra, e aí você vai buscar o significado, ou no dicionário, ou no Google, sei lá, fica à vontade de vocês. E aí você entende o significado daquela palavra, aí você consegue entender toda a frase. Depois você avança para orações mais complexas, depois períodos, depois o texto todo, e depois do texto todo você entende os conceitos ou o conceito que o autor quis passar, né? Vamos ser humildes de verdade, né? O aluno do ensino médio querer entender um texto antigo de uma única só leitura é muita arrogância. Então você tem que ser humilde de verdade, saber que você não vai entender da primeira vez. Então insista, ok? Isso, primeiro texto. No segundo texto é um texto do Nietzsche, né, que é um filósofo contemporâneo e um filósofo alemão. É o aforismo 259 de um texto de um livro que ele chama de Além do Bem e do Mal, ou seja, o que é discutir bem e mal, senão, né, questões morais e éticas. E um aforismo é uma espécie, um tipo de texto
em que ele é curto, mas ele já tem todo o significado dele dentro daquele próprio texto, e normalmente o significado tem sentido moral e ético e prático, né? E aí, por ser curto e ter todo o seu significado dentro daquele próprio texto, também é difícil você extrair todos os significados que tem ali dentro daquele texto, né? Nesse texto ele apresenta, né, o conceito dele de vontade de poder ou vontade de potência. Para ele, vontade de poder ou vontade de potência é uma força cosmológica que está no mundo todo, no universo, na natureza, incluindo nos seres humanos, né? E aí, essa vontade de potência é uma afirmação da vida de forma integral, com tudo que há nela. Ou seja, na vida vai acontecer coisas boas, né? Sei lá, você tomar um copo d'água gelado quando você está com sede, comer uma boa comida quando você está com fome, né? Desfrutar de amigos, né? Amantes, namoradas, mas também vai acontecer coisas ruins, tipo dor de dente, né? Ou, fatalmente alguns pequenos acidentes, ou ser despedido, ou não passar na disciplina, né? Então, e aí a vida tem isso, né? Momentos bons e momentos ruins. E pro Nietzsche, qualquer moral, né? Qualquer moral tem que afirmar a vontade de potência, ou seja, tem que afirmar a vontade de potência ou a vontade de poder, né? Tem que afirmar a vida de forma integral. Mas a vida de forma integral aqui e agora, com tudo que ela tem, né? As coisas ruins e as coisas boas. Então, vai ser um texto também difícil de ler, então leiam quantas vezes for necessário. E aí, ao final, também tem 3 questões para responder. Então, totalizam, né, 6 questões. 3 no primeiro texto, no texto do Platão, e 3 no segundo texto, o texto do Nietzsche. Mas se eu estou passando isso é porque eu sei que vocês estão aptos e aptas a responderem essas questões. Então é isso, né? Como já havia falado, esse texto está, essa tarefa está entre as páginas 144 e 145 do livro de vocês. Então eu espero, né, que todos e todas estejam bem e até mais.